Shalom, que bom que você está aqui. Hoje nós finalizamos mais uma série aqui no canal e nesse momento já está vindo outra série e que a gente possa estar firmes sempre na palavra, buscando cada vez mais de Deus. Mas antes que comece esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar para que muitas pessoas sejam alcançadas através desse vídeo. Deixa o seu like que vai crescer na plataforma do YouTube e vai alcançar mais pessoas. E se inscreve no canal. Bora pro vídeo. De João, capítulo 21, versículo 3 diz: E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Essa passagem pode ser usada de muitas formas, assim como eu já usei no vídeo aqui do canal, mas hoje eu vim falar sobre a influência do passado. No momento que Pedro decide ir pescar e voltar a ser quem ele era, ele acabou se voltando a ser o passado dele. Assim como muitas pessoas hoje em dia falam que a pandemia está acabando, vai tudo voltar a ser como era antes. Mas na verdade não, muitas pessoas mudaram. Assim como Pedro era pescador de peixes, Jesus fez ele ser pescador de homens, e com isso ele acabou alcançando vidas, sendo pescador de homens, cresceu, recebeu o Espírito Santo, recebeu o galardão dele, e mesmo assim, depois que Jesus subiu aos céus, ele foi e voltou a ser pescador de peixes. Às vezes o nosso passado pode influenciar naquele momento que você se vê sozinho, que você sente por um segundo Deus longe de você, você de repente nós de repente decidimos voltar a ser quem nós éramos antes, ou tomar atitudes que o passado nos fez tomar essa atitude, e a gente precisa separar nossa mente. Pedro, assim que ele se viu longe de Jesus, ele pensou: o que eu era antes da época, da fase de Jesus? Ele era pescador de peixes, então eu vou voltar a pescar. Mas Jesus, a gente precisa entender que Jesus não é uma fase, Jesus é um ensinamento, Jesus é exatamente como a Bíblia fala, Jesus é um caminho. Ele veio à Terra para que a gente pudesse conhecer o caminho que deve seguir e a vida que deve seguir. E esse caminho e essa vida se torna uma verdade. É a verdade e o caminho que nós devemos seguir. Então, Pedro começou a viver um caminho, uma verdade, uma vida com Jesus. Jesus não foi uma fase, Jesus foi um ensinamento. Ele ensinou cada passo para a gente, cada momento da nossa vida, e ele não pode ser o nosso passado. Jesus tem que ser o nosso presente e o nosso futuro. Todos os dias transmitir a palavra de Deus assim como Jesus nos ensinou. Todos os dias termos uma sabedoria cada vez maior vinda de Deus, como Jesus nos ensinou. E ir e pregar o evangelho a toda a nação. Mas a gente pode separar. Pedro, pescador de peixes, se tornou pescador de homens e voltou a ser pescador de peixes no momento que se encontrou longe de Jesus. E Jó, ele passou pelo que teve que passar. Deus e Satanás fez, digamos que um acordo para que ele pudesse testar a fé de Jó. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a sua casa, os seus bens, tudo Jó perdeu. Até mesmo Satanás tocou no corpo dele para que ele ficasse enfermo, criasse ferida. E mesmo assim, Jó adorou a Deus. Mas muitas pessoas tentaram influenciar Jó, assim como o João e as pessoas que estavam com Pedro naquele momento que ele voltou a ser pescador, estavam lá. Então, Jó, até mesmo a mulher de Jó, chegou para ele e falou: abandona esse Deus e morre. Quem é esse Deus que você serve? Abandona e morre. Então, se a gente viver no passado, a gente vai acabar abandonando Deus e morrer. Mas a gente precisa entender que todo momento Deus está com a gente. O seu passado não é o seu presente. O seu passado fez parte da sua vida. Ele não te fez para enfraquecer. Ele fez parte para te fortalecer. Esses dias eu vi uma postagem que eu achei muito forte. Foram poucas palavras, mas disseram tudo, que foi de uma menina que foi no psicólogo.
essa história, ela foi no psicólogo e falou, eu estou passando por algumas situações, a única coisa que eu quero é ser feliz, o que eu posso tomar? E a mulher só falou uma coisa: decisão. A sua decisão define quem você é, a sua decisão define as suas atitudes e o seu futuro. Então, o seu passado só pode interferir no seu futuro através da sua decisão, na sua decisão do presente. Você esquece os traumas, os medos do passado, porque Satanás usa isso para te traumatizar e colocar isso contra você. Quem diria que hoje eu estaria pregando agora a palavra de Deus através do YouTube, sendo que eu falei assim, cara, por que eu? Porque Deus me escolheu. Mas a gente não tem que entender os planos de Deus na nossa vida, a gente só tem que cumprir com aquilo que Deus chamou a gente para fazer, tem que cumprir aquele chamado que Deus colocou em nós, para que nós fôssemos a testemunha de Deus. Existe uma passagem lá em Provérbios que fala: tome cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa, a sua decisão, as suas atitudes são dirigidas através do seu pensamento. O seu pensamento, suas atitudes são dirigidas pelo seu pensamento. Então a gente precisa tomar uma decisão correta, não voltar a ser quem a gente era, assim como Pedro fez. Jesus sumiu, Pedro se encontrou longe de Jesus e ele voltou a ser quem ele era. Mas o certo é ele ser quem Jesus mandou que ele seja. É a mesma coisa que a gente está pregando a palavra de Deus, está vivendo o chamado de Deus, o que Deus colocou na nossa vida, e quando chega a pandemia, do nada, a gente se encontra longe de Jesus e a gente volta a ser quem a gente era. Não devemos fazer isso. Nós devemos ser como Jó, que perdeu tudo, mesmo que ele tivesse sentido longe de Jesus, mesmo assim ele estava cumprindo o chamado de Deus, adorando a Deus, buscando mais a Deus para que pudesse estar mais próximo de Deus. Não abandonou a Deus, porque senão ele ia morrer. E Pedro, quando se encontrou longe de Jesus, Jesus foi tão bondoso, tão misericordioso com ele, que nos próximos versículos ele fala, Jesus aparece para os seus discípulos e fala: Pedro, você me ama? E se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então Deus, ele quer que você apacente suas ovelhas. Como que vai apacentar suas ovelhas? Como que você vai transmitir a palavra de Deus, transmitir o chamado? Através do seu testemunho. E como você vai ter o seu testemunho? Quando você descobrir que o que você passou no passado, você venceu. Você não só... Por isso que o passado não serve para te enfraquecer, sim para te fortalecer, porque tudo que você viveu no seu passado, hoje você não usa para ter medo, hoje você usa para aconselhar pessoas que estão passando pelo que você já passou, e outras pessoas já passaram pelo que você está passando agora. Então, em nome de Jesus, que a gente possa estar firmes e que a gente possa transmitir a palavra de Deus através do nosso testemunho, que a gente possa ser testemunho do Espírito Santo de Deus e de Deus na nossa vida, que a gente não volte a ser quem a gente era, mas sim que a gente se torne cada vez mais forte com a história do nosso passado, com nossos medos, a gente esqueça esses medos e que a gente possa se tornar forte, e que Deus possa usar a gente para transmitir os nossos testemunhos, porque a gente venceu o nosso passado, a gente cumpriu aquilo que Deus pediu para a gente fazer, e a gente é bênção sem medida e sempre transmitindo a palavra de Deus, sempre firme no propósito de Deus, porque o que Deus quer é que você apacente as suas ovelhas todos os dias da nossa vida, e de pregar o evangelho a toda a nação, mas principalmente tome decisões corretas, porque as suas atitudes são dirigidas através do seu pensamento. Então foque sempre em Deus, tenha sempre o seu pensamento em Deus, porque você vai ser, as suas atitudes, os seus pensamentos serão dirigidas por Ele. Amém?